Palavra gloriosa e tremenda da parte do Senhor. Quando estávamos meditando nesta mensagem, Deus nos deu um tema que é a chave do milagre. Amém? A chave do milagre. Nós encontramos esta chave aqui, neste versículo que nós acabamos de ler. Eu vejo que aqui à nossa direita há uma porta, Digamos que atrás dessa porta, se você soubesse que o seu milagre se encontra atrás dessa porta à minha direita, mas para você entrar por ela, você precisa ter uma chave. Mas não é qualquer chave, essa chave ela é especial, porque ela não é material, não é matéria, não é como as chaves a qual nós abrimos a nossa casa ou que ligamos o nosso veículo. Não, essa chave não se pode tocar, não se pode pegar. Então, se você soubesse nessa noite que atrás dessa porta está o seu milagre, eu não te conheço, não sei onde você mora, não sei o que você precisa, o que você veio buscar aqui nesta noite, mas eu entendo que estamos em uma campanha de milagre. Eu acredito que nesta noite, sendo ainda o último dia desta campanha, eu acredito que você veio aqui, se não alcançou até hoje, nesses 6 dias que teve, eu acredito que nesta noite você veio aqui em busca do seu milagre. Quem sabe talvez nesta noite o seu milagre seja uma cura para alguma enfermidade, ou quem sabe nesta noite o seu milagre ele seja na área espiritual, quem sabe um dom a qual você tem buscado da parte do Senhor, ou quem sabe nesta noite o seu milagre seja na área material, uma porta a qual quem sabe você está pedindo para Deus, ou até mesmo uma promoção, quem sabe, irmão, mas Deus sabe, Deus ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Então eu quero levar você junto comigo a entender, se aqui atrás desta porta tivesse o seu milagre e Deus falasse para você: olha, está aqui atrás o seu milagre, é só você abrir esta porta, entrar e pegar. O que você faria? Eu acredito que você faria de tudo para conquistar essa chave, para poder abrir esta porta. No meu caso, eu faria de tudo que tivesse ao meu alcance para poder conquistar esta chave. E nós vemos que esta chave, ela não sendo material, mas espiritual, nós então temos que pedir orientação a Deus e a sua ajuda, e carecemos de uma intervenção divina para tomarmos posse desta chave. Aleluia! Nós lemos aqui, irmãos, a Bíblia nos diz que a igreja estava sofrendo uma grande perseguição. Herodes estava perseguindo os filhos de Deus. A Bíblia diz que ele prendeu Tiago, o matou, e foi atrás de Pedro também e o prendeu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que estava uma perseguição tremenda por parte de Herodes à igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vemos, irmãos, que não há apenas um Herodes. Havia um Herodes o Magno, o grande rei da Judéia, que reinou de 34 a 39 a.C. Foi ele quem reconstruiu o templo de Jerusalém. Havia o Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande. Esse uniu a sua cunhada, foi o qual degolou João Batista. Ele foi tetrarca, o governador da Galileia. Ele reinou de 4 a 39, de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Foi ele quem julgou a Cristo. Nós vemos também que há Herodes Agripa I, que ele é neto de Herodes o Grande, reinou de 37 a 44 depois de Cristo. Foi esse Herodes o Agripa I que matou a Tiago e mandou prender a João no cárcere por questões políticas e religiosas, para agradar os líderes judeus, pois o povo ali
estava em uma grande festa, era a festa dos asmos, né, dos pães asmos. Logo após ali o término da Páscoa, entravam os 7 dias da festa dos pães asmos, e ali havia grande multidão de líderes e de pessoas ali. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz que agora este homem, este Herodes Agripa, ele manda matar a Tiago, e a Bíblia diz que Pedro estava preso. E no outro dia, pastores, Pedro iria ser morto. Agora imagine você sabendo que iria morrer no dia seguinte, que a situação estava crítica, estava difícil. Só um milagre para mudar aquela ocasião. Mesmo você sendo um servo de Deus, sendo um cristão, conhecendo a Deus, nós somos ser humano. E não foi diferente com Pedro. A Bíblia diz que ele estava ali preso. E sabe o que Pedro estava fazendo? Pastor Adriano, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Agora imagine a noite que antecede a morte. Pedro estava dormindo. Deus. A palavra fé significa confiança. Então nós vemos aqui que Pedro, ele tinha grande confiança no Deus que ele pregava e no Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa que ele estava ali na prisão, mas ele estava dormindo no Senhor. E tem mais, o que fazia Pedro ficar mais confiante ainda é que ele era pastor de não pastor de qualquer igreja não, mas ele era pastor de uma igreja que orava. Ele era pastor de uma igreja que tinha um povo, um rebanho que amava o seu pastor, amava o seu líder, amava os seus apóstolos, os seus discípulos e oravam por ele. Uns pelos outros oravam ao Senhor. Aleluia! Isso confortou o coração de Pedro, irmãos. Isso nos conforta e nos ajuda quando nós vemos que há irmãos que oram por nós, há irmãos que nos amam em Cristo Jesus e que nos ajuda em oração. Isso nos anima a caminhar na obra do Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz no versículo que nós lemos, Pedro estava guardado no cárcere, havia 16 soldados que estavam ali guardando a Pedro, e a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, e a igreja fazia incessante oração pela vida de Pedro. A igreja orava e dizia: Senhor, livra Pedro da prisão, Senhor, livra ele, Senhor, dá o livramento a Pedro. A igreja estava orando, intercedendo por ele, porque a igreja estava vendo que estava havendo uma grande perseguição. E não é diferente nos dias atuais, irmãos. Nós vemos aí que a igreja está sendo perseguida novamente. Estão querendo aprovar umas leis absurdas para tentar encurralar o povo do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje em dia nós não podemos sair com a nossa família, com os nossos filhos para qualquer lugar. Daqui um dia nós vamos ter que andar com a mão no olho dos nossos filhos, irmãos, porque está terrível. Esses dias eu estava no centro e eu vi uma cena que me deixou abalado. Havia uma criancinha vindo com a mãe atrás e na frente 2 homens fortes. Normal, aparentemente, não tinha nada diferente. E de repente o sinal fechou e a mãe com a criança parou. E sabe o que aqueles 2 homens fizeram? Abraçaram, se beijaram. Agora eu fiquei imaginando, irmãos, e eu, pelo que eu pude ver, não sei se aquela mãe era uma irmã nossa, mas é difícil. Então nós temos que não só orientar a nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos, mas também nós temos que orar. Louvado seja o nome do Senhor. Orar a Deus, pedir a Ele que nos livre, que nos guarde. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29, que demônio só sai com oração e com jejum. Então nós temos que ir para os pés do Senhor, não tem jeito. Não adianta debater, não adianta tentar reivindicar, não adianta afrontar, não. É nos pés do Senhor. Deus está contemplando tudo. Deus, Ele está vendo tudo.
Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez uma promessa na sua vida, creia, acredite, confie no Senhor, tenha fé. Esta promessa, ela vai se concretizar na minha e na tua vida. Se você acredita nisso, levante a sua mão, exalte a nós e glorifique o Senhor. Aleluia. Antigamente não era como nos dias de hoje. Hoje nós temos, até um certo conforto. Na verdade, nós vemos aqui o ar-condicionado, está fazendo uma galeria linda, um lugar aconchegante, tem teclado, bateria, tudo do bom e do melhor, os bancos. Ainda assim, tem pessoas que não querem vir para a casa do Senhor. Antigamente era mais difícil. Então nós vemos aqui, louvado seja Deus, que a igreja estava sendo perseguida, mas por conta da oração dos filhos do Senhor, da igreja de Cristo, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá, e o anjo livrou a Pedro do cárcere. Louvado seja o Senhor. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se os soldados dormiram, ou se Deus tapou os olhos dele. Eu sei que Pedro e o anjo, um do lado do outro, foram andando, e as portas dos cárceres foram se abrindo. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro não estava acreditando, porque ele achava que fosse uma visão de tão grande que era aquele milagre. E sabe o que era mais interessante, irmãos? Que quando a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que quando Pedro chegou, louvado seja Deus, na casa da irmã de João, a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que quando Pedro ele saiu da prisão, a Bíblia nos diz que as pessoas que estavam ali, louvado seja Deus, aliás, na casa de Maria, mãe de João, a Bíblia diz que Pedro bateu na porta. Onde a empregada foi abrir a porta, e quando ela foi olhar, Pedro, ela não acreditou, ela nem abriu a porta, ela voltou correndo, assustada. Pedro está aqui. Que isso? Pedro aqui? Não, deve ser um anjo. Jesus, aleluia. Não, Pedro está aqui. E você não abriu a porta? E aí foram lá abrir a porta. Nem aqueles que estavam orando acreditaram no milagre. Quando viram, se espantaram, irmão. Olha, isso é profético, irmão. Louvado seja Deus. É assim que será quando eu e você estivermos de frente para o nosso milagre, irmão. Estou falando milagre, estou falando coisa grande, eu estou falando coisa especial, coisa que só um pai que ama pode entregar na mão de seu filho. Eu não estou falando qualquer coisa não, é milagre, irmão. Eu não sei, aleluia, o que você tem pedido para o Senhor, qual é o tamanho do teu milagre, mas acredite, irmão, porque quando você se deparar com o seu milagre, você vai se espantar. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui em nosso meio nesta noite. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Ele está falando comigo e com você nesta noite. Aleluia. Só Ele sabe o que você está enfrentando, só Ele sabe o que você está passando. Mas eu tenho, aleluia, uma palavra de Deus para ti nesta noite. Eu não vim aqui pregar não, irmãos, eu não vim aqui pregar, porque eu acredito aqui que qualquer um dos irmãos aqui estão qualificados, pastores, obreiros, poderia pregar tranquilo aqui nesta noite. Mas eu falei para o Senhor, nesta madrugada, eu disse, Deus, eu quero ir lá, não sei quem são os irmãos que estarão lá, mas são seus filhos, Pai, eu quero ir lá para profetizar o milagre. E quando eu profetizo o milagre na sua vida, Deus está concedendo também o milagre na minha vida. Você crê nisso, irmão? Então adore, exalte, glorifique ao Senhor. Enquanto você dá glória para Deus, aleluia, louvado seja Deus, as prisões se abrem. Enquanto você glorifica a Deus, as algemas se quebram. Enquanto glorifica o Senhor, aleluia, o diabo cai por terra. Enquanto você glorifica a Deus, os invejosos batem em retirada, os caluniadores caem por terra. Enquanto nós glorificamos a Deus, irmão, as portas se abrem para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Campanha não é fácil.
Campanha é só para aqueles que verdadeiramente têm fé e acreditam no milagre. Campanha no monte, na igreja. Toda campanha que você vai fazer, você tem que acreditar, você tem que ter fé. Aleluia, aleluia. A campanha que você começa a igreja lotada. E aí vai passando primeira semana, segunda, aí vem as lutas, as provações. E os irmãos não estão bem estruturados. E aí se enfraquecem. E aí acabam até mesmo desistindo, quebrando a campanha. Louvado seja Deus. Há outras campanhas que começam com pouca gente, de repente as pessoas vão vir. Então, irmão, campanha não é fácil. Mas louvado seja Deus, se você acredita no Deus que você serve, aleluia, se você tem fé no Deus que você serve, irmãos, então você tem que crer que Ele é fiel para concretizar o milagre, para conceder o milagre. Não importa o tamanho do milagre, louvado seja o nome do Senhor. É como o pastor falou aqui, quando nós estávamos lá fora, nós não medíamos esforços, né, para agradar o diabo. Mas hoje nós viemos para a casa do Senhor e muitas das vezes nós queremos colocar barreira, nós queremos colocar obstáculo, nós queremos colocar empecilho. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos, irmãos, que confiar em Deus e acreditar no milagre e no poder da sua palavra. Temos que acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já fizemos a nossa parte, nós viemos até aqui. aleluia. Nós viemos até aqui adorar o Senhor. Agora nós temos que continuar glorificando, adorando, exaltando ao santo nome dEle. Louvado seja Deus. Não é fácil. Campanha, você vê, hoje choveu o dia inteiro, né? Choveu. O pastor teve que ir para o trabalho, correria. Eu acredito que aqui teve pessoas que trabalham hoje, está com o corpo físico cansado. Mas, irmão, tudo isso, Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Tudo isso, há um esforço, tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço, irmão. Oração é coisa abençoada da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que orar, tem que buscar, tem que acreditar, tem que clamar. A chave para abrir esta porta não é outra, senão a oração. Você não vai conseguir abrir esta porta se você não for para os pés do Senhor. Não importa, pode ser quem for, pode ser de renome, pode viajar o mundo inteiro, pode ser teólogo, pode ser o que for. Mas para abrir essa porta aqui, é só com oração. Para abrir a porta e tomar posse do milagre, é só com oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho uma notícia para você aqui nesta noite. Se até hoje você era aquele crente que não era muito acostumado com a palavra oração, com aquilo que é a intimidade com o Senhor, a proximidade com o Mestre, vai ficar difícil receber o milagre. Então comece a orar a partir de agora. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com Deus da sua maneira, da sua forma. Porque tem pessoa que ela pensa que quando fala em orar a Deus, ela pensa que Deus só ouve ela se ela estiver de joelho. Ela pensa que Deus só ouve ela se ela estiver em grande número de pessoas. Há pessoas que gostam de orar no monte, na vigília, é gostoso, que você vai empurrar aquele monte de gente orando, louvado seja Deus, e você vai ficando animado, e Deus vai bradando, e Deus vai falando, é uma bênção. Mas louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5 ao 8, a Bíblia nos diz que a oração mesmo, aquela que move o coração de Deus, é aquela que você muitas das vezes, devido às lutas, devido às pedradas, devido aos levantes, às calúnias, às perseguições, é aquela oração que você chega na sua casa e aí você chega todo machucado, quebrado, chorando, moído, e aí você entra no teu quarto, louvado seja Deus, e fecha a porta. Muitas das vezes a sua esposa não está, o seu filho não está, sua filha não está, sua mãe não está, seu irmão não está, e você entra e fecha a porta, e aí você se derrama, porque não tem ninguém humanamente te olhando, somente o Senhor e os seus anjos estão te contemplando. É essa oração que o Senhor ouve. Eu sinto a presença do Mestre.
Deus me tirou do mundo das drogas. Glória a Deus. Era viciado em cocaína. Fiquei internado em um hospício, mas não conta. O inimigo quis me deixar louco. CAPS, tomava remédio de tarja preta. Eu já estava indo para a igreja. O inimigo queria fazer de tudo para barrar os planos de Deus na minha vida. Solteiro, saí ali, continuei na igreja. E ali orando, aí, né, esperando em Deus, que Deus preparasse uma bênção, uma esposa, uma família, porque não é fácil. Né? Um obreiro sofre, um obreiro que faz a obra de Deus, ele quer fazer a obra de Deus. Eu me lembro que eu era diácono, porque não tinha um outro que queria fazer. O pastor me chamou e me deu a oportunidade de ser diácono na casa do Senhor. E quando eu chegava na casa de Deus, eu escutava os irmãos murmurando, falando: diácono não precisa ser casado. E muitas das vezes eu ia na casa do pastor para nós irmos juntos para a igreja. Eu escutava as pessoas murmurando, as pessoas falando coisas. Até nome de homossexual eu ganhei, porque eu gostava de ir com os irmãos no monte, na vigília, dormir na casa dos meus amigos. E aí um dia eu me lembro que eu cheguei em casa, eu estava, a minha mãe não estava, morava com a minha mãe ali no Vida Nova. Deus me livrou da chacina que teve no Vida Nova, de 2 vezes na escola do Vida Nova. Deus me livrou da morte. A arma estava apontada para a minha cabeça, Deus não permitiu. Foi um milagre, foi um milagre de Deus. Hoje tem noites que eu me acordo de madrugada, como essa noite anterior, eu olho para minha esposa dormindo, para minha filha, e muitas das vezes eu não acredito, porque não era nem para mim estar aqui. E Deus ainda me deu um fruto, me deu uma esposa, me deu uma filha. E tudo que eu estou falando aqui, irmão, se você for ali no Vida Nova, para qualquer irmão ali, que eu morei muito tempo ali, fazem 14 anos que eu estou na presença do Senhor, todos vão confirmar o que eu estou falando. E eu me lembro que eu cheguei ali, minha mãe não estava, e eu coloquei um fundo, para dar uma animadinha, para poder orar. Aí eu me lembro que eu comecei a orar ali, eu me abri com o Senhor, fui sincero com Deus. Para você que não acredita que Deus ouve a oração do justo, a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo, move muitos efeitos. E eu fui para os pés do Senhor orar. E aí eu falei com Deus: Senhor, está vendo aí, Senhor, a prova, a luta, eu quero fazer a tua obra, mas é calúnia, pedrada, perseguição, desilusões, chega. Eu fiz um propósito quando eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero uma serva do Senhor, uma levita, bonita. Falei para Deus: Senhor, bonita não, linda, né? Porque 10 anos pagando preço. Falei: Deus. E aí eu orei ao Senhor e falei para o Senhor. E aí eu disse para ele: ó Senhor, mas eu não quero saber desse negócio de aliança, de compromisso na mão direita, não, Senhor. Eu não quero saber desse negócio de ficar namorando um ano, isso aí não é para crente, não. 6 meses eu não tinha nada. Os irmãos têm uma ideia, nem trabalho eu tinha. Ela tinha trabalho, mas depois que eu casei, fui mandado embora do trabalho. Aí eu orei a Deus e falei: Senhor, faz milagres. Eu me lembro que as pessoas, um irmão, um abençoado, que falou que eu era homossexual, e quando eu estava fazendo a lista dos convidados para o casamento, Deus disse: aquele irmão lá, aquele fulano, convida ele. Senhor, convida ele. E tem mais, vai ser o padrinho do seu casamento. Convida e manda ser padrinho para ter que dar o presente, e o melhor presente vai ser dele. Você crê em milagre, irmão? Se você acredita em milagre, não tinha nada, não tinha casa, não tinha móveis. E Deus foi abençoando, preparando tudo, me deu uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, meu sogro, minha sogra, não tem nem o que falar. Então, irmãos, Deus, Ele realiza um milagre, só que tem um porém. A Bíblia diz no livro de Salmo 51:17 que um coração quebrantado e contrito move o coração do Senhor. Você tem que se derramar, se desmanchar na presença do Senhor, irmão. Porque muitas das vezes nós damos uma de durão, nós não queremos chorar, nós não queremos, que as pessoas, é difícil, eu sei. Muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor e sorrimos, só Deus sabe como estão as coisas nos nossos lares, passando por luta, por provações. Quantas e quantas vezes eu fui para a casa do Senhor, na época que eu era solteiro, desempregado, fazendo a obra, pregando,
Eu muitas vezes chegava em casa e não tinha nem o que comer. Tinha apenas um terno. Hoje o meu irmão falou, hoje meu terno aqui, tudo é Deus, irmão. Eu tinha um terno verde que eu comprei no bazar. Paguei R$50. Aquele terno, eu era conhecido como irmão do terno verde. Toda a igreja que eu ia com aquele terno. Então, irmão, graças a Deus hoje a gente temos alguns, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Deus faz, irmão, mas você tem que perseverar, você tem que insistir. O diabo vai levantar pessoas para tentar te barrar, o diabo vai tentar levantar pessoas para tentar te impedir, mas é aí que você tem que lutar, você tem que persistir, porque se está havendo luta, é porque grande será o teu milagre. Você acredita nisso? Então adora, exalte, glorifica o Senhor. Aleluia. Que a fome desce comandância. Aleluia. Quem sabe, pastor Leonardo, muitos dizem, mas aquela congregação lá, naquele lugar, o irmão a galeria ainda. Irmão, mas só Deus sabe o sonho que está no coração do pastor que Deus colocou. Só Deus sabe. Lembra de José? Os próprios irmãos de José queriam matar, tentaram matar, venderam como escravo ao Egito. Mas Deus o honrou e ele se tornou um governador. Cuidado seja o nome do Senhor. Então eu acredito no milagre, irmãos. Aleluia. Muitas das vezes eu estou, aleluia, parado pensando, eu consigo ver assim de olho aberto o meu milagre chegando. Louvado seja Deus. Eu sou enjoado, irmão. Eu pedi para Deus coisa grande, coisa abençoada. Entendeu? Mas trabalho, entendeu? Porque a gente tem que trabalhar, não adianta ter uns aí que diz que vive da fé, mais da fé dos outros, entendeu? Tem muitos pregadores que eu conheço aí que vivem pregando nas igrejas por aí, pedindo oferta, levanta meio-dia com gosto de café na boca, fica até tarde acordado, orando, nada. E aí, irmão, não, tem que pagar preço, tem que pagar preço. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo as lágrimas, Deus está vendo as pedradas, Deus está vendo as perseguições, e Ele vai honrar, Ele vai entregar o galardão nas suas mãos. Quando você receber a sua bênção, se prepara, viu, irmãos? Se prepara, o caminhão das Casas Bahia chegando lá na sua casa, o vizinho que não é crente vai regalar o zoião, a Penina vai regalar o zoião para a sua bênção, irmão. Louvado seja Deus, mas você mereceu, porque você pagou o preço nos pés do Senhor. Se prepare para a conversão daquele ente querido seu, aleluia. Se prepare, aleluia, pastor Adriano, para a promoção desse emprego novo. Já profetizo em nome de Jesus, porque é assim que Deus faz com aqueles que amam a sua obra, com aqueles que fazem a sua obra. Se prepare nesta noite, o milagre é grande. Ande calamente, ouve-me, que é bom, desce comandância. O milagre é grande. Eu não sei aquilo que você tem pedido, tem clamado, mas Deus me faz saber aqui nesta noite que há pessoas aqui que estão pedindo coisas para o Senhor, que humanamente, aleluia, as pessoas desacreditaram, já foram desenganadas, mas a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E para finalizarmos, irmãos, a Bíblia nos diz no livro de Josué, no livro de Daniel, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos relata que Daniel, ele foi escolhido, louvado seja Deus, no meio de 20 satrapas, homens, governadores. A Bíblia diz que Daniel estava ali, servo do Senhor, foi escolhido entre eles, homem que agradou a Dário, pela sua humildade, a sua simplicidade. A Bíblia nos diz que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia ao Senhor. Era de Daniel, manhã, tarde e à noite. Não importa, podia estar chovendo canivete. Aquilo ali era Daniel com Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós temos os nossos particulares, os nossos compromissos com o Senhor. É nós e Deus. Não faça voto se você não puder cumprir. Mas aquilo que você, aleluia, tem que fazer a Deus, faça. Porque orar, jejuar, vir para a escola dominical, vir para a igreja, o pastor não precisa nem pedir. Isso é obrigação do cristão, irmão.
orar, jejuar, ler a Bíblia. Isso é nossa obrigação. Mas aí, se você quer alcançar o milagre, se você quer que as portas se abram, se você quiser tomar posse da chave, você tem que pagar o preço. Aleluia. Há um pregador, ele é estrangeiro, eu estava lendo uma literatura dele, e ele escreveu que oração não é fácil, mas para você conseguir vencer, você tem que conseguir vencer os primeiros 20 minutos. 20 minutos. E é verdade, não é? Você experimentou? Estava orando, no começo não é difícil. Os 20 primeiros, o joelho dói, a perna dormente, dá cãibra, o vizinho chama, criança, né? Então, barulhos, ruídos. Então, irmãos, orar não é fácil. Mas quando você vence, segundo este escritor, os primeiros 20 minutos, aí você vai longe. E as palavras também são difíceis. Porque aí muitos só conhecem a oração do Pai Nosso. Aí acabou a oração do Pai Nosso e agora. Nós não devemos fazer orações repetitivas, temos que inovar. Então, irmãos, com a frequência, nós vamos vencer. Então, Daniel, ele tinha isso com ele. E Deus tinha um propósito, materialmente falando, é como nós. Daniel, aquilo era o trabalho de Daniel, servir ao rei. Ele tinha uma posição que já era boa, mas o rei queria o elevar ainda mais, queria colocá-lo como um governador sobre aqueles outros satrapas que estavam ali. Queria exaltar mais Daniel ainda. E quando aquelas pessoas soubem, eles se levantaram contra Daniel. Mas daí o que fazer? Daniel, o homem gosta dele, o chefe gosta dele. O que eu vou fazer? Não tem nada contra ele. É íntegro, leal, fiel. Vamos ir nesse negócio da religião dele aí. Essas orações que ele faz aí, vamos tentar argumentar. E foram lá e fizeram assinar um decreto que todos aqueles que orassem durante uma semana a outros deuses que não fossem ao deles, estariam em pecado. E a Bíblia diz que agora Daniel não fez coisa diferente. Daniel fez o que ele estava acostumado a fazer. Normal. Orou com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, para o lado do templo, tranquilo, a sua oração normal. E os invejosos foram lá e viram que Daniel estava orando e foram falar com o rei. E a Bíblia diz que foram falar com Dário. E ele gostava mais contra o intérprete, o rei. Quando o rei carimbava com o anel um decreto, não tinha nem o rei podia revogar. E aí Daniel não pôde fazer nada. A Bíblia diz que pegaram Daniel e jogaram ele na cova dos leões. E o Daniel era tão amigo de Dário, do rei, que ele nem quis se alimentar, ficou a noite perturbado. E eu não sei, não, eu estou desconfiado que Daniel fez igual a Pedro. Tranquilo, dormiu. Deus enviou um anjo lá e tapou a boca dos leões, para não, a boca e até o nariz, para não sentir nem o cheiro de Daniel, nem o cheiro de carne. E Daniel estava ali, passou a noite toda. E aqueles invejosos estavam cantando vitória. Quem sabe, falando entre eles agora, aquela posição lá que ia ser dada a Daniel, vai ser minha, vai ser nossa. Agora acabou o problema era ele, está resolvido. Só que não contaram que Daniel não era qualquer um. Tem pessoas se levantando contra mim, contra você, está achando que está mexendo com qualquer um. Não está. Está comprando briga com o servo do Senhor. E se for crente que ora, ainda pior para eles. Temos que fazer igual a oração de Davi: Senhor, prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Não vai orar para Deus matar, não, viu, irmão? É para Deus conservar com vida e saúde, para contemplar você tomando posse do seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Ana? Ana chorou, tinha uma rival Penina que vivia afrontando ela. A Penina tinha filhos, Ana não tinha. E a Bíblia diz que Ana foi para o templo, até o sacerdote olhou para Ana e disse que ela estava embriagada, que ela mexia a boca e não saía a palavra. Ana estava orando ao Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Ana orou a Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10.
orou e chorou abundantemente ao Senhor, e não demorou muito, Deus entrou com a providência. Louvado seja o nome do Senhor. Com Deus é assim, irmão, é tomar lá da cá. Louvado seja Deus. Deus honra a fé daqueles que o servem, daqueles que pagam preço. Louvado seja o nome do Senhor. Se prepare para nesta noite sair daqui abraçado com o seu milagre. Você acredita nisso? Levante a sua mão agora, exalte e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Lamante ouve que a ponderece com andácia. Aleluia. Nas 3 áreas da nossa vida, irmão, na área espiritual, na área material, na área familiar, todas as áreas da nossa vida, Deus vai entrar com a providência. Não pare, não desista, não olhe para trás. O diabo vai tentar de tudo para fazer você parar, mas você tem que acreditar, irmão. Se você, essa noite eu estava falando com um pastor que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não falo o nome dele por ética, mas eu acredito que alguns irmãos aqui até conhecem ele. Pregava que é uma bênção, e a palavra dele não era palavrinha de bênção, não, era cajado. E é esse que o inimigo fica furioso, porque toca na ferida. E ele está afastado. E aí, falando com ele esta noite, eu disse para ele: pastor, eu nem vou pregar para você, que você conhece a Bíblia mais do que eu. Mas eu tenho uma coisa para falar para você: se você não acreditar em você, se você não acreditar na chamada que está na sua vida, não espere que os outros acreditem, que pastores, que obreiros, que pessoas acreditem, nem pessoas da sua família vão acreditar. É você que tem que acreditar, irmão. É você, irmão, que tem que acreditar no seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que não vieram perderam a bênção. O milagre é para entregar a você. Acredite no milagre do Senhor nesta noite. Não importa o tamanho que seja ele. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com estas palavras, guarde ela no teu coração. E quando vier o desânimo, quando vier alguém tentar desanimar, louvado seja o nome do Senhor, porque as pessoas que ainda mais que você contar. Experimenta contar o seu testemunho, fazer como José. Contar a sua bênção. Que nem eu, que sonho dirigindo BMW, morando em uma mansão, pregando, viajando o mundo inteiro. Experimenta contar para ver. Eu conto, irmãos, eu conto. E há um ditado aí que dizem que o milagre não se explica. É verdade, você não explica o milagre, a forma que você chegou lá, mas aquele que realizou o milagre, você explica, você sabe onde ele mora, você conhece ele, você é íntimo dele. Amém? Aleluia. Fique com essas palavras nesta noite, guarde ela no seu coração, aplique na sua vida, e você vai ver. Na próxima vez que eu voltar aqui, eu acredito que eu vou ver os irmãos que estão aqui, grande parte deles, se não todos, contando um milagre. E de vez não vai precisar nem contar, eu vou ver o milagre. Eu vou ver o milagre. Aleluia! Porque nós já somos um milagre, só de estarmos aqui, nós já somos um milagre. Mas tem coisas na nossa vida que é necessário uma intervenção divina. E essa intervenção divina só vai vir se você buscar. A Bíblia diz: busque a mim, buscar e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Atitude, tenha atitude. Se você cruzar os braços, não vai acontecer nada. Se você ficar murmurando, reclamando, não vai acontecer nada. Deus não quer ver você correndo para lá e para cá, atrás de profeta, nem rádio, nem casa, onde quer que seja, medir. Não, Deus quer fazer de você um profeta. Aleluia. Você vai profetizar sobre os vales de ossos secos. Aleluia. Chega na sua casa, começa a profetizar, passa as mãos nos móveis e fala para Deus: eu quero tudo diferente, tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda a roupa, passa a mão na roupa, passa a mão no fogão, passa a mão no carro e vai passando a mão e vai profetizando. Passa a mão assim, mesmo sem querer, naquele atribulado que ainda não é crente, que vive te afrontando. Passa a mão nele assim, mesmo que de longe, e diz: ei, vai se converter em nome de Deus. É Deus. E você vai ver o milagre. Quem tem que ser um pouco louco, tem que ser. Aleluia. Porque tem que fazer coisas sobrenaturais. Milagres são coisas sobrenaturais, que está além da explicação humana. Viu? Acredite no seu milagre em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.